Olá pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente está aqui para conversar sobre plano de negócios e Canvas. Como que a gente planeja o nosso negócio, né? Como que pega uma ideia de negócio e transforma essa ideia em um projeto de negócio, tá? Então, sem mais delongas, sobre o que a gente vai conversar na aula de hoje. Vai conversar por que planejar o negócio, né? Quais são os direcionadores do planejamento, o que pensar quando planeja, o que ter em mente na hora de planejar, né? E as duas formas de fazer isso, né? Que é o plano de negócios na versão mais tradicional e o Canvas nessa versão mais moderna. Depois a gente faz um pouquinho de apreciação crítica à ideia do planejamento, tá bom? Então vem comigo. E, primeiro, por que planejar? Quando a gente começa a pensar no nosso negócio, começa a pensar na ideia de negócio. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que assim, dá para improvisar? Dá para ter um negócio de sucesso improvisando? Dá. Vários empreendedores tiveram sucesso improvisando. Mas lembra daquele programa que tinha É Tudo Improviso? Que eles recebiam uma ideia e aí a partir daquela ideia eles iam improvisando, iam criando e aí saía um resultado lá muito maluco? Pois é o risco que se corre improvisando. De tu chegar num resultado que não era aquele que tu esperava, né? Então, aí tu vai colocar dinheiro numa ideia, num projeto de negócio para sair uma coisa que tu não espera, não vale a pena, né? Melhor é que a gente planeje, que a gente tenha aí em mãos um projeto adequado do plano de negócios do que tu vai fazer. O que é planejar? Planejar não é nada mais do que estudar. Estudar o que, professor? Estudar os objetivos do que tu deseja, as metas para alcançar esses objetivos, os desdobramentos desse objetivo, estudar o ambiente do negócio, o mercado, os clientes, os concorrentes, os consumidores, os produtos, os serviços. Então tu vai estudar minuciosamente a questão do negócio e também do mercado para tu chegar no plano. O plano de negócios, ou o plano, ou o Canvas, né? É o resultado desse planejamento, é o resultado desse estudo. É onde tu vai ter ali um documento ou um quadro, mas tu vai ter ali um planejamento efetivamente daquilo que tu pretende fazer no teu negócio e de que forma tu vai decidir coisas, de que forma tu vai antecipar situações e tomar decisão. Então a tomada de decisão ela vai acontecer o tempo todo, dia a dia do empreendedor tomar decisões, definir o que ele vai fazer, como que ele vai fazer e tudo mais. Com o planejamento adequado, tu consegue ter uma tomada de decisão com maior qualidade e uma tomada de decisão antecipada. Por quê? Porque tu sabe o que vai acontecer, tu pensa mais ou menos, planeja mais ou menos o que vai acontecer, e aí quando aquilo acontece, se aquilo acontece, tu já sabe que decisão tomar. Tendo isso em mente, tem que ter algumas coisas na mente, alguns direcionadores para planejar. Não dá para ser que nem esse meme do carro, né? Que vai a toda e vira do nada. Não dá para ser assim. Tu tem que ter aí um ritmo, um planejamento de como é que tu deseja e o que tu vai fazer. Então, os direcionadores, o que tem que estar na tua mente nesse momento são 9 aspectos, tá? O primeiro deles é o ramo da atividade. Então, que ramo é esse que tu está escolhendo? É um ramo alimentício? É um ramo industrial? É um ramo de serviços? Que ramo é? Tá? Primeira coisa, entendendo o ramo de atividade, tu pode entender o mercado consumidor. Então tu vai entender o mercado consumidor por idade, por gênero, por localização. Nossa, são mulheres na idade de tal a tal, com uma renda de tal a tal. Então se tu tens essa ideia do mercado consumidor, tu consegues tomar decisões em cima do produto de uma forma mais adequada. A terceira questão é o mercado fornecedor. Então, entender que o produto que tu vai fazer, o serviço que tu vai oferecer, ele precisa de insumos, né? E aí esses insumos eles vão chegar da mão de um fornecedor. E este fornecedor, ele vai te entregar, ele tem condições de te entregar, qual é a negociata que tu vai fazer para pagar ou não pagar ele, de que forma vai pagar, à vista, parcelado. Tudo isso precisa ser pensado no mercado fornecedor, tá bom? E entender também o concorrente, né? Então quem é o concorrente, como é que eu brigo com ele no mercado, o que ele está fazendo no mercado que está aí de frente comigo, qual é a solução que eu estou propondo que vai bater de frente com ele, como é que vai ser essa briga, tá? Isso aí também.
Entender os produtos e os serviços de uma forma bem minuciosa, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas as características, o que eles entregam, qual é o valor agregado desse produto, desse serviço. A localização do teu negócio, isso é muito importante, né? Onde colocar essa empresa, qual lugar colocar o prédio da empresa, o lugar de atendimento. Dá para trabalhar de forma remota as pessoas, ou as pessoas têm que trabalhar em algum lugar específico, então onde colocar esse lugar. Entender o processo operacional, as etapas do processo das operações, entender as demandas, né, o mercado, como é que ele vai trabalhar, então como é que tu vai organizar essas operações. Trabalhar com a questão de previsão de produtos, de vendas, de serviços. Então prever, tentar fazer uma previsão de como é que vai ser isso. E fazer análise financeira, né, trabalhar com alguns indicadores, trabalhar com alguns índices, né, estabelecer aí alguns índices de payback, de taxa em torno de retorno, inicialmente falando, tá? Então, falando basicamente, entrando na ideia do plano de negócios, primeiro, quais são as utilidades de ter um plano de negócios? Um plano de negócios, ele é um documento formal impresso de umas 10, 15 páginas, tá? Uma coisa mais ou menos assim, que vão ter ali algumas especificações. Para que ele serve? Primeiro, porque ele comunica os aspectos internos e externos do teu negócio. Tu coloca ali quais são as oportunidades e as ameaças no sentido externo e quais são aí as tuas potencialidades e limitações num sentido interno, tá? E aí tu consegue colocar nesse plano aspectos futuros e atuais. O que vai, então, nesse momento no mercado eu consigo atender e quais são as minhas limitações e potencialidades e o que eu tenho de ameaças para futuramente ou oportunidades para futuramente. Assim que acabar a pandemia, como é que meu negócio vai se comportar? Então, tudo isso aí tu pode pensar. E ele te dá um guia para tu conduzir o teu negócio, né? Tu tens ali uma questão direcionada de como conduzir o teu negócio. E tem algumas coisas mais internas, tá? Então, tu vai ter ali a questão de informar o mercado, dizer quem tu é, dizer o que tu está oferecendo, o que tu precisa, como é que tu vai colocar o teu produto, qual é a tua expectativa de crescimento. Vai divulgar para os teus parceiros isso, então para os teus fornecedores, para os teus clientes, e vai estabelecer métricas, né? Ele vai te permitir estabelecer métricas para tu poder acompanhar o crescimento ou fazer ajustes em cima de quando o teu negócio estiver realmente acontecendo. Dito isso, para quem tu vai fazer isso? Para as incubadoras de negócios. Tem incubadoras nos institutos de educação superior, no Sebrae, no governo. Para os parceiros, né? Então, para o teu fornecedor, para as pessoas que estão trabalhando contigo. Os bancos, né, para te oferecer empréstimo, linhas de créditos. Os investidores para financiar, para ser aí capital anjo, capital inicial do teu negócio. Os fornecedores, né? Então essas pessoas que vão entregar a matéria-prima, eles precisam olhar para teu negócio e perceber, poxa, só um pouquinho, eu tenho como entregar a matéria-prima para ti, tu tem como me pagar, de que forma tu vai me pagar, como é que vai crescer, vou firmar um contrato de te entregar isso. Então tudo isso aí tu vai pensar. A própria empresa, no sentido interno, né, com o plano de negócios na mão, ela consegue ter essa comunicação mais tranquila. Por quê? Porque todo mundo sabe para onde a empresa está indo, o que esperar da empresa e o que fazer pela empresa, né? Os clientes, né, são pessoas importantes nesse processo, porque os clientes são quem vão comprar, né? E estabelece um contrato de longo prazo e tu consegue atender esse contrato ou não. Então essa segurança também se dá no plano de negócio para o cliente. E os teus sócios, né? Para que eles entendam o teu negócio, entendam os teus próximos passos e os direcionamentos que tu pretende dar com o teu negócio. Dito isso, vamos falar então efetivamente do plano de negócios. Como eu comentei, ele é um documento aí de umas 10, 15 páginas para um negócio inicial ou muitas páginas para um negócio maior. Tá? A gente vai trabalhar a ideia de plano de negócios baseado no Dornelas, nesse livro do Dornelas, de empreendedorismo, e também nesse livro do Chiavenato, de empreendedorismo. Tá? Então o plano de negócios ele vai ter aí 9 passos, de acordo com esses autores. O primeiro é o sumário executivo. O sumário executivo é essa carta de abertura do teu plano, tá? É onde tu apresenta o teu negócio. Então tu vai dizer qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é a responsabilidade social do teu negócio,
que causa que ele está atrelado, que ele atende, que ele defende. Então, apresentar para quem está lendo, né, quem é o teu negócio. Ele tem que dar uma cara inicial do teu negócio. Apresentar as potencialidades do mercado, as oportunidades, as lacunas de mercado. Apresentar os teus sócios, os currículos dos sócios. Apresentar aí os colaboradores, os fornecedores. Tu vai dar uma ideia geral do teu negócio. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa vê, né, e aí ela lê. Se ela gostar daquilo ali, aí pronto. Aí ela vai seguir lendo o teu plano. Se ela não gostar, se não cativar, não comprar no primeiro momento de olhar o plano de negócio, aí já era. Tu não vai nem conseguir fazer a pessoa seguir lendo o teu plano, tá? É a última coisa que a gente faz. Então faz todos os outros passos, depois volta e escreve, mas é a primeira coisa que a pessoa lê. Depois tu vai trabalhar com a questão de análise estratégica. E aí a análise estratégica, então, vai ser analisar a SWOT, tá? Fazer essa análise do ambiente do negócio. Então, entender as oportunidades e as ameaças que estão lá fora, que ambiente de mercado é esse, qual é o potencial de crescimento, quais são as dificuldades, as limitações, quem é que está competindo comigo. Então, entender estrategicamente esse ambiente de negócio. Quando tu faz a análise completa e detalhada do setor, tá? Tu vai desdobrar, então, a parte de análise completa e detalhada do setor nessa parte externa, da parte da SWOT, de oportunidades e de ameaça, e a análise estratégica vai olhar para essa parte interna, vendo as potencialidades e as limitações, vai escrever ali sobre missão, visão, sobre os valores, vai colocar ali quais são os objetivos, quais são as métricas, se tu é uma empresa focada em diferenciação, ou se tu é uma empresa focada em custos. Então, tudo isso aí está dentro da tua análise estratégica. Depois, vai estabelecer ali os produtos e serviços. Então, vai apresentar qual é o produto, qual é o valor que tu está entregando, como é que produz isso, quais são as máquinas, as pessoas necessárias, os insumos, como é que produz o serviço, quem é que está envolvido. Detalha isso de uma forma o melhor possível, tá? Depois vai desdobrar o plano operacional. Então, vai pegar todo o processo produtivo ou do desenvolvimento do serviço e vai estabelecer produções, programas mestres de produções, vai estabelecer ali toda a questão das operações dos serviços, tá? Depois estabelecer o plano de RH e de gestão de pessoas, né? Aqui a ideia é apresentar os teus sócios de uma forma detalhada, apresentar quem são as pessoas, os colaboradores que tu precisa para o teu negócio, quais são as competências, quais são as atitudes, o que tu precisa deles, estabelecer essa diretriz, estabelecer um plano de desenvolvimento para esses colaboradores, desdobrar isso num plano de treinamentos, de capacitações, tá? Depois o plano de marketing, e aqui é uma parte muito importante do plano de negócios, onde tu vai estabelecer a ideia daquele 4P de marketing, né, do Kotler, onde tu vai colocar ali o produto, a praça, a promoção e o preço, estabelecer isso bem detalhado, tá? Então, como é o teu produto, o que ele atende, o que as pessoas podem esperar, como que tu gera valor, como que as pessoas consomem ele, com que preço, em que lugar, entende? Depois vai fazer o plano financeiro, vai estabelecer ali indicadores, métricas, né? Aí dá para fazer coisas bem interessantes aqui, né? Dá para fazer desde o payback até taxas, né? Índices mais robustos, como a taxa interna de retorno ou até uma taxa interna de retorno incremental. E os apêndices. Os apêndices são os anexos, tá? Ali tu coloca o folder da tua empresa, se fez pesquisa de mercado, coloca a pesquisa, os currículos detalhados dos sócios, coloca planta, se tiver alguma coisa de localização. Então tu coloca todas as documentações que tu acha que são necessárias, tu coloca. Se a pessoa tiver interesse, ela vai lá no apêndice olhar, tá? Qual é a moral do plano? Ele vai dar essa visão bem detalhada, bem textual e bem detalhada. Porém, dá para simplificar, professor? Dá para simplificar. Com a ideia do Canvas, tá? Alguns lugares só vão querer o plano de negócios. Os bancos mesmo, para te financiar alguma coisa, só querem plano de negócios. Mas se a ideia é ver a viabilidade do produto, tá planejando o teu produto, tá planejando o teu negócio, ou para ter uma visão mais geral do teu negócio, tu pode trabalhar com o Canvas. O Canvas ele nasce em 2004 com esse senhor aqui, que é o Alexander Osterwalder,
tá? Na tese dele, em 2004 ele lança uma tese analisando formas de trabalhar a ideia de negócios num sentido mais holístico, mais direto, mais facilitado do que a ideia do plano de negócios. Essa tese dele, então, vai virar um livro, Business Model Generation, é um livro muito famoso, conhecido, dá pra gente comprar ele, hoje tá aí na Amazon, dá pra comprar. E a ideia, então, é apresentar um negócio num grande quadro, num grande esquadro, tá? Onde tu veja diretamente ali as relações entre todas as áreas do teu negócio de uma forma visual, não textual. Então, primeiro, o Canvas, né, ele vai apresentar de uma forma de um pensamento visual. Tu vê todas as relações acontecendo diretamente uma com a outra, num único lugar, numa única forma, num jeito direto, inteiro, holístico, integrado, tá? Ele te dá essa visão sistêmica, ele te dá essa visão completa. Tu não fica lendo, né? O Canvas não é para tu ler, não é textual, ele é visual. São imagens, são blocos, são cores, são post-its. Então o preenchimento do Canvas é preencher mesmo, assim, com post-it, seja virtual, seja colando em algum lugar, tu vai colorindo ele, tá? E ele te permite a cocriação, né? Então isso é interessante, porque alguém olha o teu Canvas e diz: poxa, poderias mudar isso aqui, poderias melhorar aquilo ali. Ah, esse preenchimento está equivocado, dá para tirar isso aqui não é um custo, isso aqui é uma forma que tu pode explorar até como receita, sabe? Alguns critérios assim, uma pessoa pode olhar e te ajudar a co-criar esse teu negócio nesse momento, tá? Esse é o Canvas, tá? O Canvas a gente está olhando ele na perspectiva do livro, o Stelwalder, né? Mas do Kevenato, que esmiuça isso. Então ele vai responder para ti. O que tu vai fazer, para quem tu vai fazer, como e quanto. Quanto que tu vai gastar para fazer e quanto tu vai ganhar fazendo. Então vamos olhar isso aqui de forma mais detalhada. Primeiro, o que fazer? O que fazer é a proposta de valor. A proposta de valor, naquela ideia de design thinking, né, de perceber o teu cliente como alguém que tem uma dor. Nossa, ele tem uma dor. Qual é a dor? Ele tem uma coisa que o mercado não sanou ainda. Por exemplo, antigamente a gente alugava filmes, né, na locadora, a gente ia pegar fita, era muito bom. 7 filmes, R$7 para entregar 7 dias depois. Essa galera mais nova não sabe como é que é. Mas era muito legal. Só que o mercado percebeu que as pessoas pagavam multa por atrasar, as pessoas tinham que escolher aquele filme, levar para casa e tinham que ver aquele filme. Se percebeu uma lacuna de mercado. Que lacuna é essa? As pessoas não querem pagar multa, as pessoas não querem pagar por filme. E aí surge então a Netflix, né? E a Netflix vem com uma proposta de valor, que é o seguinte: vídeo em qualquer lugar, sem multa e sem custo adicional. E aí revolucionou o mercado, né? Revolucionou o mercado de streaming. Com a pioneira, né, no formato. Tá, e qual é, então, Qual é o segmento de clientes? O segmento de clientes é a forma que é a forma que teu cliente se encaixa. Como que teu cliente se encaixa? É um mercado de massa, todo mundo consumindo aquilo junto. Ele é diversificado, são vários tipos. Tu vai atender vários tipos diferentes. Tu vai segmentar esse mercado, tu vai pegar um nicho específico de mercado. Se a gente for olhar para a ideia aqui da Netflix, voltando na ideia da Netflix, o segmento de clientes da Netflix é quem gosta de entretenimento. Qualquer pessoa que gosta de entretenimento é um possível cliente para a Netflix e ela pode explorar. Percebe como é que o Canvas funciona? Opa! Depois a gente vai trabalhar com a ideia de relacionamento com os clientes. Relacionamento é isso mesmo, é como que tu te relaciona com o cliente. Como que o cliente está consumindo de alguma forma aí o teu serviço, o teu produto. Então, tu vais fazer aí assistência pessoal ou uma assistência pessoal dedicada, né? Um cliente empresarial que quer pagar um pouco mais para ter uma dedicação maior a ele. Um self-service, a pessoa mesmo se atende. Um serviço automatizado, a pessoa vai usar o teu serviço num totem, num computador. Ou ela vai co-criar, tá? Tu também consegue trabalhar com a questão de co-criação. Então, o cliente ajudando a criar o produto para ele mesmo. Então, o relacionamento com os clientes. Olha que interessante da Netflix. O relacionamento com os clientes da Netflix é através de recomendações personalizadas. Então, toda vez que tu vê um filme, o algoritmo da Netflix memoriza aquilo e te entrega um outro filme parecido, uma outra série semelhante, parecida. Tu tens esse relacionamento. Ele te conhece através dessa forma.
tá? Ele tem dados através dessa forma. Por fim, os canais, que é a via, né? É a logística da coisa, é a via, onde tu vai consumir, de que forma tu vai consumir aquele produto, né? E os canais, no caso da Netflix, os canais são o site da Netflix e o aplicativo da Netflix, nos celulares, nas Smart TVs da vida e afins, tá? É onde tu entra para consumir o serviço. Então, as principais atividades. Aí a gente está analisando já uma outra forma, que é o como, né? As principais atividades, então, é como que tu vai efetivamente fazer isso. Então, de que forma tu vai trabalhar com essas atividades? Tu vai produzir isso, um produto que tu está entregando, ou tu está entregando uma solução de problemas, uma resolução de problemas, tá? Então a tua atividade principal é resolver o problema do cliente, por exemplo, ou entregar um produto, ou é conectar esse cliente com alguma coisa. E aí no caso da Netflix, voltando no caso da Netflix, as atividades principais da Netflix é a manutenção da plataforma, né, trabalhar com a questão de plataforma e com a questão de marketing, sempre conquistar um cliente novo. São as principais atividades da Netflix. Depois as principais parcerias, né? Então, quem são os meus parceiros? E os meus parceiros, eles me ajudam o quê? Na economia de escala, porque se eu consigo ser uma parte, né, de um grupo maior, eu consigo ter economia de escala. Ele me ajuda a reduzir risco e incerteza, eu divido o risco com ele, e eu posso terceirizar também alguma parte do meu serviço, da minha infraestrutura, da minha equipe, tá? Quais são os principais parceiros da Netflix? No caso, são as produtoras e distribuidoras de filmes, de TV, de séries, tipo a Disney não, né, que agora tem serviço próprio, mas a ABC, a ABC, a Warner, essa galera, tá? Então, os recursos principais são o que tu precisa efetivamente para colocar o teu serviço na rua. Então, vai precisar de recursos físicos, máquinas, equipamentos, intelectuais, pessoas, humanos no sentido de operações, de quem vai operar isso, recursos financeiros, então questão de capital, de dinheiro mesmo, né? Então, analisar esses recursos principais. No caso da Netflix, os principais recursos para a Netflix são os vídeos, né? Os vídeos, os filmes, as séries, a equipe que operacionaliza isso, e também daria para dizer os servidores, né? Onde estão armazenados esses filmes, tá? Então depois a gente tem a questão do quanto, que aí é uma questão de estrutura de custos primeiro, que é quanto que eu vou pagar, quanto que eu vou gastar, né, para poder colocar a minha proposta de valor no mercado. E aí então tu vai te definir como uma empresa de custos ou diferenciação. E tu vai definir se tu vai ganhar dinheiro através de grandes clientes consumindo ou através de escalas de vendas, vendendo muito, tá? E aí tu vai desenhar esses custos em custos fixos e em custos variáveis, custo de operação e custo de produto. No caso da Netflix, os custos dela normalmente estão aplicados com a ideia da manutenção da plataforma e também dos direitos autorais, né? Pagando os direitos autorais para usar as obras, os vídeos, os filmes, né? E por fim, a fonte de receita, como é que tu vai ganhar dinheiro em cima disso, como é que tu vai ganhar grana, né? E aí tu vai ganhar grana da forma que o cliente vai te pagar. Como que ele vai te pagar? Estás vendendo diretamente para ele, estás licenciando, ele pode usar aquilo ali, ele está pagando pelo uso, então ele usa e paga, e se ele precisar de novo, ele paga de novo, ou é uma comissão que tu está trabalhando, assinatura, né? A pessoa assina por mês, por ano, por trimestre, tá alugando, enfim. E aí, no caso da Netflix, a ideia é a mensalidade, tá? A fonte de receita da Netflix é a mensalidade que nós pagamos todo mês para ir lá consumir esse serviço. Gente, aqui eu trouxe um sonsa, porque assim, é uma brincadeira, tá? Porque a gente trabalhou com a ideia de plano de negócio, de planejamento, no livro do Dornelas, aqui ó, do empreendedorismo transformando as ideias em negócio. Mas o Dornelas lançou um outro livro com o Timmons e o Spinelli, esse aqui, onde ele dá uma criticada na ideia de planejamento. Então ele defende um livro e dá não é uma criticada, mas ele dá alguns outros nuances. Então vamos dar uma olhada como é que a gente consegue olhar isso. Primeiro, ele vai falar que os planos de negócio não são mais necessários. Mas será que não? Porque assim, ó, hoje em dia tem grandes consumidores aí, grandes pessoas, né, que dizem que não precisa mais de plano de negócio. É muito fácil para um cara como um Zuckerberg da vida, por exemplo, dizer que não precisa de plano de negócios, né, para vender uma ideia. Porque ele já fez tanta coisa nessa vida dele que
Pô, o cara não precisa, né? O cara vai lá, faz o PowerPoint e consegue qualquer financiamento. Ele não precisa de nada para convencer alguém, percebe? E aí ele vai dizer que o plano de negócio não é mais necessário. Mas não é bem por aí, né, gente? Porque em alguns negócios menores aí ainda tu não convence só com PowerPoint, né? Precisa mostrar ali recursos, pessoas, equipe, estrutura. Então, será que não é mais necessário? Uma outra questão é que o plano não é o negócio. Então tu tens um plano na tua mão, tu tens aquilo especificado, desenhado, mas não necessariamente é o teu negócio. Então tu não pode ser preciosista com o teu plano, entende? Tu tem que ter liberdade. Se tiver que alterar, vai ter que alterar e não pode ficar muito fixo nele. Não pode ficar, ai, é o meu plano. Não, tem que alterar, tem que ser uma coisa que te permite uma flexibilidade. Uma outra coisa que o Simons, o Spinelli e o Dornelas vão falar é a questão de vender é mais importante do que planejar. Então, quanto mais tu vende, mais fluxo de caixa tu tem, aí esse fluxo de caixa convence mais do que o plano de negócio. Essa é a grande ideia deles. Então, não perca tempo fazendo plano quando você pode vender. Então, essa é uma ideia também que eles vão defender e é uma crítica que se faz à questão do planejamento, né? Então, vendas antes de planejamento. E aí isso é uma coisa que eu vou querer saber a opinião de vocês também. Outra coisa que eles falam é que os números do plano não importam, tá? O que importa são os indicadores, são as relações que tu faz, são as percepções que tu tem com aqueles números. Então, o que tu estás apresentando com aqueles números. Então, podem ser números às vezes enormes, astronômicos, que não convencem. E podem ser números menores, mas que convencem porque tu está articulando melhor. Isso também é uma crítica que se faz. Uma outra coisa é que ele vai falar é que às vezes o cara que tem um plano de negócio na mão, ele quer convencer, né, o investidor. Dizer, não, porque eu sou bom nisso, eu vou fazer assim, assado, daquele jeito, daquele outro, papapá. Ele só quer vender a ideia, mas ele não ouve o investidor. E normalmente o investidor é um cara que tem muita coisa para agregar, ele pode te dizer como melhorar, o que fazer, o que melhorar na estratégia, o que melhorar no produto, o que melhorar no custos. Então dá para ouvir o investidor também, sabe? Apresenta e diz, eu tô convencido, eu acho que isso aqui é bom, mas eu quero te ouvir também, o que tu acha que eu poderia melhorar? Até porque esse investidor vai ser um parceiro, né? E aí futuramente essa relação pode ficar até desgastada se você não tem uma boa comunicação. E isso abre a porta de uma boa comunicação. E uma outra coisa é a questão de consultoria externa na construção do plano de negócios. Então, às vezes tu pega e exterioriza, né? Coloca na mão de alguém lá para construir o plano de negócios para ti. E aí, quando essa pessoa constrói, te entrega uma proposta de valor perfeita, uma consultoria te entrega, mas tu não consegue ter a nuance de preparar o plano. E preparando o plano, muitas vezes, tu consegue perceber algumas lacunas de mercado que não existem. Tu consegue perceber que tu poderia direcionar o teu produto para um outro nicho de mercado, para um outro tipo de cliente, ou fazer alguma alteração dentro do mercado, dentro do produto, dentro do serviço. Tu consegue perceber coisas enquanto tu constrói a tua ideia de negócio. Então, terceirizar ou não terceirizar a construção do plano de negócios, tá? Sobre o que a gente conversou, gente, hoje? Falou sobre por que planejar o negócio, falou um pouco dos direcionadores do plano de negócio, então o que ter em mente para fazer planos, né? Tanto o plano quanto o Canvas. Depois a gente falou do plano, falou do Canvas e trouxe algumas apreciações críticas, tá? Da ideia do planejamento. A gente trabalhou nessa aula, então, com o livro do Dornelas, Empreendedorismo, Transformando as Ideias em Negócio. Trabalhou com o livro do Kevin Nato, Empreendedorismo, né, dando asas ao espírito empreendedor, e trabalhou com esse livro que do Timons Spinelli e o Dornelas fez a tradução e algumas versões para o português aqui, tá? Que é a Criação de Novos Negócios, Empreendedorismo para o Século XXI. Tudo isso aí dá para baixar aí, vou colocar aqui na descrição do vídeo também, mas quem quiser já pode, pelo QR Code aqui, ó, vai lá no QR Code, já baixa o material, já fica com o material e os slides também vão estar nesse QR Code. Tá, gente? Então, valeu, muito obrigado, um super beijo para todo mundo que assistiu a aula até agora, tá bom? Valeu, tchau, tchau, gente!